Olá pessoal, bom dia para vocês. Olha eu aqui de novo para a nossa aula e dessa vez a nossa aula vai ser de história. Antes disso eu quero dar os parabéns a todos vocês que estão mandando as atividades, viu? Nota 10 e que não está mandando, bora acordar meu povo para não ficar atrasado, tá bom? E vamos lá para a nossa aula de hoje. O assunto da nossa aula, gente, hoje é sobre a cultura africana, né? E nós vamos estudar sobre o trajeto dos africanos para a colônia. Antes da chegada dos europeus, gente, na África, o continente africano, ele era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração, eles nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos, eles eram levados às vitórias, onde eles passavam a fazer parte da família. Só que não era bem assim, né? Porque tinha uma diferença. Eles trabalhavam mais do que os outros membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também os escravos por dívidas e por terem cometido algum delito. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. A comercialização de escravos era feita por meio do escambo, no qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecidos, artigos bélicos, que eram pólvora, arma de fogo, arco e flecha, espadas, facas. Também eles eram trocados por fumo, açúcar, louça, ferragem, essas coisas assim, certo? Os principais centros de comércio dos escravos na África eram Guiné, Ilha de São Tomé e a costa da Mina. Entretanto, depois o comércio foi aumentando e os interessados nos lucros com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriam hábitos europeus, usando roupa de europeu, dormiam em canais ingleses e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Infelizmente, gente, por causa dessas pessoas, desses reis, muitas nações africanas, como o Congo, a Angola, ficaram praticamente despovoadas, ou seja, estava acabando o povo dessa cidade, desses locais. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os Bantus de Angola e os Moçambique de Congo, que foram para o Maranhão, para o Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os negros eram transportados em navios negreiros, em condições desumanas. Muitos deles morriam de doença que provocava profunda depressão e fazia com que as pessoas deixassem de se alimentar até morrer. Outras doenças como a desinteria, sarampo, varíola, né? Elas eram também eles cometiam suicídio durante a travessia. Quando eles chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eles eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eles eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar, eles sofriam violência física. A vida nas fazendas não era fácil, gente. O tempo médio de vida de um escravo, eles duravam mais ou menos de 4 a 8 anos.
porque eles trabalhavam demais. Então, muitos deles também fugiam e eles eram perseguidos e às vezes eles até morriam nessa perseguição. Era muito difícil para eles. Agora nós vamos falar sobre as comunidades de afrodescendentes. E no livro de vocês, na página 63, ele vai mostrar um canto. E o nome desse canto, no caso uma música, é Canto das Três Raças. Quem escreveu essa música, gente, foi o Mauro Duarte e o Paulo César Pinheiro. Ele é como se fosse uma música em que os negros cantavam quando eles estavam sendo presos. E diz assim: ninguém ouviu um soluçar da dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pôde cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Aí, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Pois é, gente, a liberdade é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela. E é por isso que os escravos africanos, eles sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não devia ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que, em todos os locais onde os escravos trabalhavam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado no meio das florestas. Alguns quilombos chegavam a ser muito grandes e conhecidos como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Sabia-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da Evolução, em 1888. Desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colônia e à exploração do Brasil. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes, que vendiam utensílios para própria sobrevivência. Ainda hoje, gente, tem comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombolas, mantêm-se tradições, organização social e vivência baseada na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Bom, gente, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo. Quem não entendeu, assiste o vídeo de novo e você pode acompanhar todo esse resumo, tudo isso que foi dito no livro de vocês, tá certo? Um beijo a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!